Então, vamos começar a aula de hoje falando sobre doenças e pragas da cultura da batata. A batata é uma cultura que tem aí sérios problemas, né, de pragas e também de doenças que levam à redução da produtividade, se não forem tomados os cuidados preventivos e, em alguns casos, também curativos. Nessa imagem, mostra uma pulverização, né, aérea numa lavoura aí na região de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, em uma lavoura de batata. E aqui, mostrando pulverização realizadas via pivô, na fazenda no município de Ibicoara, na Bahia. Então, as pulverizações nessa cultura podem ser feitas via aérea, via pivô e também com pulverizadores autopropelidos e também pulverizadores acoplados aí ao trator. As principais doenças fúngicas que afetam a cultura da batata são a requeima, a pinta preta, a risoctoniose e a sarna pulvirulenta. As partes afetadas, a requeima ela afeta folhas, hastes e também tubérculos. E as condições favoráveis para a ocorrência da requeima é a alta umidade relativa, uma situação de umidade sobre as folhas por mais de 14 horas e temperaturas amenas. Isso tudo são fatores que vão garantir a ocorrência da doença. Caso tenha uma planta susceptível à presença do agente causal do fungo Phytophthora infestans e essas condições ambientais favoráveis. A requeima foi causa de mortalidade muito alta na Irlanda nos anos de 1840, causou uma queda de produção de 80% da batata, e como a batata era a fonte aí de alimento desse país, causou uma grande mortalidade de pessoas por inanição, por fome, por falta de alimentos, por questão dessa doença causada aí pela Phytophthora infestans. Outra doença é causada pelo fungo Alternaria solane, conhecida como pinta preta. Ele afeta as folhas da planta da batata. As condições ambientais que favorecem essa doença é a alta umidade relativa e temperaturas acima de 20 graus Celsius. A risoctoniose, também conhecida como crosta preta, ela afeta brotos da planta de batata, as hastes, estolões, tubérculos. Ou seja, a planta toda pode ser afetada pela Rhizoctonia solane, que é o fungo que causa a risoctoniose. As condições que favorecem essa doença: alta umidade, temperaturas amenas, a deficiência de cálcio e também a presença de matéria orgânica em decomposição são fatores que afetam e predispõem a maior ocorrência da risoctônia. A sarna pulvirulenta, ela afeta raízes e tubérculos, então ela afeta diretamente a parte utilizada de valor comercial, que é o tubérculo. Ela é causada pelo fungo Spongospora subterrânea. As condições que favorecem a ocorrência da sarna: água livre no solo, solo com camadas de compactação e temperaturas amenas. Aqui mostrando uma imagem da requeima, né, afetando a área foliar, o detalhe da área das folhas afetadas pela requeima e o tubérculo afetado por este fungo, aí causando a requeima. Então, é uma doença muito devastadora, por isso que o produtor e os técnicos que estão envolvidos dentro desse cultivo da batata têm que ficar aí atentos a qualquer sintomas iniciais dessa doença e, claro, também realizar aí controles preventivos. O que o produtor é recomendado a fazer? Depois da irrigação, entrar com fungicidas protetores para evitar o desenvolvimento desse fungo, tá? Entrou com irrigação, entra com fungicidas para proteger a planta, porque depois da irrigação vai ficar aquela água livre na folha. Isso é fator que predispõe a ocorrência e a infecção causada por esse fungo. Essa mesma doença ocorre em tomate. Então, na cultura do tomate também tem esses mesmos cuidados, de sempre pulverizar fungicidas protetores após a irrigação, ou após chuva, ou após um período de alta umidade relativa do ar,
Sabe aquela condição climática que a gente vê nas baixadas, que fica aquela fumacinha, né, em dias com muita umidade? Aquilo ali é um fator que a gente chama de cerração, né, neblina, aquela condição ambiental em área de produção de batata e tomate. Você pode preparar o fungicida para aplicar, porque aquelas condições climáticas favorecem muito a infecção causada aí pela Phytophthora infestans, que é o fungo que causa a requeima. Aqui mostrando o detalhe, né, dessa doença, chamada de pinta preta, que é causada pelo fungo Alternaria solane. Ele afeta a alternária, a área foliar. Mas imagine, se essa doença ocorrer precocemente na lavoura, onde está tendo a planta precisa ter uma alta produção de fotoassimilados para armazenar ali nos tubérculos, né, para ter o enchimento dos tubérculos, e tem uma doença que causa intensa desfolha, como é a pinta preta, causada pela Alternaria solane. Então, se ocorrer uma doença dessa na fase de produção, na fase de enchimento de tubérculos, vai ter um grande prejuízo na redução de produtividade aí por área. Então, por isso que o produtor também tem que fazer pulverizações preventivas e também, nos casos de ter focos, né, fazer ali as vistorias na área, semanalmente ver os focos de início dessa doença, entrar com fungicidas recomendados para cultura e para controle dessa doença de forma curativa. A risoctoniose é causada aí pela risoctônia, esse fungo Rhizoctonia solane, que afeta não só a batata, mas também outras plantas da família das solanáceas. Mostrando em detalhes de danos causados ao tubérculo, essas manchas escuras, e também na planta, causando aí mortalidade da planta, causando a risoctoniose. A sarna pulverulenta, estão vendo aqui os tubérculos com esse aspecto corticoso, grosseiro. Isso é sintoma, né, de ataque do fungo aí, Spongospora subterrânea, que causa a sarna pulverulenta. Nesse caso, tem que ter os cuidados preventivos, né, fungicidas no plantio, para evitar a ocorrência dessa doença. E até também porque é uma doença que vai afetar ali os tubérculos dentro do solo. Se o produtor não fazer medidas preventivas, quando for colher, vai observar os danos, né? Algumas doenças aí que são chaves na cultura da batata, mas que são causadas por bactérias. Temos a murcha bacteriana, causada pela Ralstonia solanaceae, afeta toda a planta, parte das hastes, folhas, tubérculos, as condições que predispõem, né, temperatura, umidade elevada. O controle, ele tem que ser preventivo, né, protetor, com uso até de alguns fungicidas. A gente fala, é bactéria, mas por que vai aplicar fungicida? Tem fungicidas à base de cobre para promover uma proteção ali, até da entrada dessas bactérias. Temos a sarna comum, causada pela bactéria Streptomyces scabies, afeta só tubérculos, e as condições que predispõem é tempo seco e pH acima de 5,5. A canela preta, também conhecida como talo oco e podridão mole, afeta toda a planta, a haste, folha, os estolões, afeta raízes e também os tubérculos. É causada aí pela bactéria Pectobacterium carotovorum. As condições que favorecem essa doença, temperatura e umidade elevada, que são condições aí muito próprias do verão, né, do verão aqui na região sudeste. Vamos mostrar algumas imagens agora da doença aí, da murcha bacteriana, causada pelo Ralstonia. Aqui, vocês estão vendo a planta já com a murcha, né, iniciando a murcha. Aqui o tubérculo de uma planta infectada. Vocês observam aqui quando parte o tubérculo de uma planta infectada pela Ralstonia, que ele está com essa exudação, que na verdade, a gente pode falar o pus bacteriano, que é uma grande quantidade de células bacterianas que se desenvolvem na planta. É uma doença que afeta os vasos condutores da planta, né?
e causa a morte. Essa doença, depois que ela se instala, não tem o que fazer. Vocês lembram que a gente falou dessa doença também em tomate, da murcha bacteriana? Então, não tem o que fazer quando essa doença afeta a planta. Tem que cuidar para que não passe para as plantas próximas, tá? Quando é no tomate, o tomate para mesa, né, que a irrigação é por gotejo, se recomenda interromper a irrigação para que, por via umidade, essas bactérias não vão passando para as plantas vizinhas. Aqui na batata, a batata não é irrigada por gotejamento. A gente falou ontem que é ou por aspersão simples aí, fixa, né, ou por pivô central. Não tem uma medida aí muito eficiente de controle dessa doença, tá? É uma doença que o ideal é sempre começar a lavoura, são tudo preventivo, com tubérculos de semente de qualidade, sadios, para tentar evitar um pouco esses problemas na área. A sarna comum. Vocês veem que essa doença bacteriana afeta aí o tubérculo, né, causando esses danos aqui que tiram todo o valor comercial desses tubérculos por apresentar essas grandes lesões, né, ao longo aí da superfície dos tubérculos. A canela preta, também chamada de talo oco, ou podridão mole, essa doença bacteriana, ela afeta as hastes, afeta os tubérculos, e como nós mostramos aqui, é causada pela bactéria Pectobacterium carotovoro, afetando toda a planta. E os fatores aí ambientais que favorecem são temperaturas e umidade elevada. Algumas doenças causadas por vírus, a cultura da batata. Nós estamos vendo aqui imagens, né, de plantas com as folhas encarquilhadas e aqui um tubérculo com manchas, né, ao longo da superfície. Uma das doenças causadas por vírus aí, que está até ilustrada aqui nessa imagem, que é as siglas PLRV, que é vírus do enrolamento da folha da batata, e PVY, que é o vírus Y da batata. E aqui mostrando o vilão dessa história, que são os pulgões, né, chamados aí de afídeos, que são vetores dessas viroses, que ao alimentarem, ao sugarem a seiva de uma planta que esteja contaminada com essa virose, adquire esse vírus e ao sugar depois a seiva de uma planta sadia, vai ali no processo de salivação, colocar essas partículas virais dentro da planta sadia, que dentro de alguns dias começará a manifestar os sintomas dessas viroses. Essas viroses são altamente limitantes na produtividade da cultura, ao ponto que, se a cultura da batata ainda está na fase vegetativa inicial, vai gerar um encarquilhamento das folhas, a planta fica com nanismo, não vai desenvolver bem, e já essa doença transmitida em plantas já em fase de produção vai afetar aqui, como vocês veem, no vírus Y da batata, afetando também o tubérculo, que perde valor comercial, não vai ter valor comercial com essas características. O vírus do enrolamento da planta da batata, ela é uma transmissão circulativa persistente, transmitida por pulgões, né? É uma doença que afeta, restrita ao floema. O vetor são os pulgões. Poucas espécies de pulgões estão relacionados com a transmissão desse vírus. A aquisição do vírus pelo pulgão, ao se alimentar de uma planta infectada, é rápido, de minutos, né, até horas. E esse vírus, ele mantém circulando ali no corpo do pulgão durante toda a sua vida. Ele é persistente, ele não é um tipo de transmissão não persistente, que o pulgão suga a seiva de uma planta infectada, adquire as partículas virais que vão ficar ali por poucas horas no aparelho ali bucal desse pulgão, e depois ele vai perder essa capacidade de propagar esse vírus. Esse tipo de vírus, o vírus do enrolamento da folha da batata, é um tipo de transmissão circulativa persistente, ou seja, essas partículas virais desse vírus, eles permanecem no corpo na hemolinfa ali do pulgão durante toda a sua vida.
E na hora que ele vai se alimentar, essas partículas virais, elas vêm junto com a saliva desse pulgão, porque os insetos sugadores, eles salivam de forma intensa na hora que eles estão sugando a seiva, porque essa saliva também eles colocam ali algumas enzimas para ajudarem a quebrar ali as células, para ajudar na sucção de seiva, e junto com essa saliva, com essa salivação intensa, vai partículas virais que vão contaminar aí as plantas. Então, o pulgão se mantém por toda a vida contaminado e infectando plantas. Então, um pulgãozinho infectado, principalmente aí as formas aladas, né, do pulgão, que são formadas quando tem uma grande população de pulgão sobre as plantas, gera alguns indivíduos alados que vão dispersar e vão ali, se estiverem infectados, levando esse vírus e transmitindo para diversas plantas essa virose. A forma de controle, pessoal, é sobre o vetor, é controlar o vetor. Tem ali alguns focos de pulgão, já entra controlando. O vírus Y da batata já é uma transmissão por pulgão não persistente, como eu disse para vocês, é a nível estiletar. O pulgão, ao se alimentar da seiva de uma planta contaminada, vai adquirir esses vírus que vão ficar ali na região do estilete, que é o aparelho ali sugador do inseto. E na hora que ele vai se alimentar de outra planta, tem uma lavagem dessas partículas virais que estão só a nível estiletar. O vírus Y da batata, ele não é circulativo, ele não fica na hemolinfa do inseto durante toda a vida. Então, esse vírus, ele não é persistente. Então, a aquisição é rápida, cerca de segundos, quando ele está sugando a seiva da planta doente, ele vai adquirir essas partículas virais, só que a transmissão é para poucas plantas, porque ele não é circulativo, persistente no corpo do inseto. O controle também dessa doença, né, parte do controle do vetor, que são os pulgões. Aqui nessa imagem, nós temos o nematóide nematóide galhas afetando os tubérculos de batata. Sim, os nematóides do gênero Meloidogenes são problemas aí para a batata. Como a nossa parte comercial da batata é subterrânea, então os nematóides de galha do gênero Meloidogene, né, eles afetam e fazem com que esses tubérculos percam valor comercial. Olha como ficam deformados os tubérculos de batata afetados pelos nematóides aí do gênero Meloidogene. As condições que favorecem essa doença, a esse ataque de nematóides, temperaturas elevadas, solos arenosos e, claro, já ter o foco ali de nematóides na área. Se a cultura não tem o que fazer depois que está nesse estágio, né, pessoal? Tudo tem que ser preventivo, porque depois que já tem o problema, não tem o que fazer, não tem uma medida curativa para nematóides. O que tem que ser feito é, se tem histórico de ocorrência de nematóides na área, fazer uma rotação de cultura com plantas que não sejam hospedeiras desses nematóides, fazer manejos também com matéria orgânica no solo, que vai melhorar essa condição de textura do solo, e micro-organismos benéficos, também vai reduzir um pouco o problema, e nematicidas. O químico, rotação de culturas, como eu disse, né, são algumas maneiras de evitar, porque se tiver uma grande ocorrência na lavoura de batata, isso representa grandes perdas econômicas por essas batatas não terem aí valor comercial para venda direta aí no comércio. Agora eu vou falar para vocês de algumas anomalias fisiológicas. Como eu expliquei para vocês lá quando estudamos tomate, né, das anomalias fisiológicas do tomateiro, anomalia fisiológica são doenças abióticas, que não são ocasionadas por nenhum fungo, nenhuma bactéria, nenhum vírus e nem nematóide. São fatores ambientais, fatores aí também nutricionais, que favorecem a ocorrência dessas anomalias fisiológicas. A primeira é o embonecamento, ou também chamado de crescimento secundário. A causa desse embonecamento chama-se popularmente de embonecamento porque o tubérculo ele fica com esses crescimentos laterais, né, que parecem aí o corpinho de uma boneca, né, que por isso que tem esse nome popular. As condições que favorecem essa anomalia fisiológica: temperatura baixa, o crescimento do tubérculo, por exemplo, fez o cultivo ali da batata. Aí tem alguns dias de temperatura muito baixa, aí o crescimento do tubérculo paralisa.
Aí depois o clima volta a ter temperaturas mais elevadas. Aí começa novamente o desenvolvimento do tubérculo. Depois tem temperaturas mais baixas. Então essas diferenças, essas oscilações muito grandes de temperaturas podem ocasionar esse crescimento secundário em variedades que tenham que sejam susceptíveis a essas variações, a esse tipo de anomalia fisiológica. A parte afetada são os tubérculos. Outra anomalia fisiológica é a mancha ferruginosa interna, chamada também de mancha chocolate. Quando a gente olha assim, a gente pode até quase afirmar isso é um fungo ou é uma bactéria que está afetando o tubérculo. Mas, na verdade, essa mancha ferruginosa ela é ocasionada pela oscilação brusca entre períodos de chuva seguido de seca prolongada. Então, são esses fatores que levam a formar esse escurecimento interno do tubérculo, levando aí também a perda de qualidade e também de valor comercial. A ocorrência da mancha ferruginosa é mais frequente em períodos secos, onde tem deficiência de umidade no solo e temperaturas elevadas. Mas em áreas comerciais, onde a irrigação é mantida com frequência, isso quase não ocorre. Rachadura de crescimento, mostrando aqui os detalhes de tubérculos rachados, né, que teve até cicatrização. Isso ocorre durante a fase de desenvolvimento do tubérculo. Isso se dá pelo crescimento desincronizado entre os tecidos internos e a parte externa do tubérculo, devido à disponibilidade irregular de água no solo na fase de enchimento do tubérculo. Isso também, como é prevenido? Com uma irrigação equilibrada da cultura, para evitar que não tenha essa oscilação de umidade, né, no solo e não ocasione esse crescimento desincronizado entre a parte externa e externa a parte interna e externa do tubérculo que gera essas rachaduras. E também, outra causa dessas rachaduras, além dessa deficiência de umidade no solo, pode ser efeito residual de alguns herbicidas das classes das sulfonilureias, que podem ocasionar esse distúrbio fisiológico também. Um exemplo, né, de um herbicida dessa classe é o Classic. Ele é um herbicida aí, qual o ingrediente ativo dele é o clorimuron etílico. Ele é um herbicida sistêmico, né? Então, se tiver aplicado ele em outras culturas, ainda tiver ali resíduo dele, pode ocasionar esse tipo de anomalia fisiológica da rachadura de crescimento do tubérculo. Lenticelose, parece até que um pouco com sintomas aí de nematóide, né? Mas esse caso aqui é ocasionado, essa lenticelose, pelo excesso de umidade no solo. Quando teve chuvas muito elevadas numa área de produção e solos muito argilosos dificultam ali a drenagem de água, então ocasiona essa desordem fisiológica, né? Muito parecida com nematóides, mas a gente vê que, diferentemente dos nematóides, a lenticelose ela é mais homogênea com relação ao tamanho dessas protuberâncias, né? E também com relação à homogeneidade ao longo do tubérculo. Lenticelas, pessoal, quando você pega a batata, vocês podem até observar, tem vários pontinhos ao longo do tubérculo ali, que são chamadas de lenticelas. Então, essa anomalia fisiológica de lenticelose ocorre quando tem muita umidade no solo, e essas lenticelas, elas têm um crescimento alterado, então, o crescimento, porque o normal é elas serem bem rasinhas, bem homogêneas ao longo ali dos tubérculos. Só que com excesso de água no solo, essas lenticelas vão ficar protuberantes, elevadas, chamando então de lenticelose, essa anomalia fisiológica. O esverdeamento. Falamos desse esverdeamento, inclusive, na aula de ontem, em que nós estávamos falando da montoa, né? Que a montoa é aquele trato cultural de colocar solo ali próximo à região das raízes, onde vai ter o crescimento dos tubérculos. E também tem efeito de proteger, que tenha muito solo ali protegendo esses tubérculos, que eles não fiquem expostos aos raios solares.
porque se ficarem expostos aos raios solares, qualquer parte ali do tubérculo ficar descoberto do solo, vai ter ocorrência dessa anomalia fisiológica que é o esverdeamento, que, como eu disse ontem, esse esverdeamento é ocasionado pelo acúmulo da solanina, que é uma substância aí que de defesa da planta mesmo, que vai ser formada só quando tem contato desses tubérculos à exposição de luz do sol, ou, né, nesses casos, como evitar? Fazer uma amontoa na época adequada, de forma adequada, para evitar que esses tubérculos fiquem expostos aos raios solares. E falamos também que essa substância é tóxica, né, a nós humanos, então em grandes quantidades acumuladas na batata pode causar intoxicações alimentares sérias, né. Coração oco é outra anomalia fisiológica que é ocasionada por solos com excesso de nitrogênio. Causa desfolha, também causas que pode ocasionar esse coração oco, é alguma doença que ocasionou uma desfolha intensa na planta de batata e também pode afetar, ocasionando aí esse coração oco. Esse coração oco, o tubérculo no meio, ele fica ocado, né, como vocês estão vendo aqui. Uma forma eficiente de evitar essa desordem é controle de doenças que podem afetar a planta, causando desfolha, e também uma adubação equilibrada, tanto de nitrogênio como de outros nutrientes. Mas lembrando que toda adubação ela não pode passar, não pode ser em excesso nem em falta, tem que ser equilibrado, né? Inclusive, falamos sobre adubação em outras culturas que nós estudamos, mas que deve sempre ser calculada a necessidade de adubação com base nas análises de solo e aplicada às fontes aí nas quantidades adequadas para que evitar o excesso e a falta. Tuberização direta. Nesse caso que vocês estão vendo na foto aqui, está o tubérculo semente que foi plantado e não teve a formação dos estolões. Os estolões são aquelas estruturas vegetais em que na ponta dele que vai formar o tubérculo, né? Essa tuberização direta, ela é uma desordem fisiológica causada por plantio de tubérculo semente velho, ou também em plantio sob condições de temperatura muito baixa e alta umidade no solo. Então, nessas condições, tubérculo velho, né, tubérculo semente que já está ali fora do tempo que deveria ter sido plantado, não vai ter a formação daqueles estolões, então vai formar os tubérculos junto com o tubérculo semente, não vai formar os estolões de forma adequada. E, claro, vai formar tubérculos de tamanhos não comerciais e tem uma produtividade muito mais baixa do que teria se fosse aí a produção dos estolões e os tubérculos ali na extremidade desses estolões. As partes afetadas são as gemas apicais da batata. Isso só mostrando, né, um embonecamento, que é pela oscilação de temperatura, o esverdeamento, que é pela questão da incidência direta de raios solares sobre os tubérculos, a rachadura de crescimento ocasionada aí por deficiência hídrica ou também pelos resíduos de herbicidas do grupo das sulfurureias, a mancha de chocolate, ocasionada aí por também condições de temperatura, né? Vamos voltar aqui, mostrar para vocês. Oscilações bruscas entre período chuvoso seguido de seca prolongada, pode ocasionar esses danos aí chamados de mancha de chocolate. Vamos agora falar um pouquinho das pragas. Então, falamos das doenças bióticas, causadas por vírus, bactérias, nematóides e vírus. E vamos falar um pouquinho das principais pragas aqui da batata. Começando pela diabrótica especiosa, conhecida popularmente no meio agrícola, né, como vaquinha ou brasileirinha. Ela é praga tanto na fase adulta, que ela alimenta da folha, como na fase larval, que é chamada de larva alfinete, que danifica os tubérculos da batata e também afeta outras culturas, como o milho e outras culturas. A larva minadora
que constrói ali, ela se alimenta do mesófilo foliar, vai destruindo a folha da planta. A traça, que destrói tubérculos, né, se alimenta dos tubérculos. A mosca branca, que transmite viroses e também o dano direto pela sucção de seiva. Então, vamos começar falando da diabrótica especiosa, a vaquinha. A vaquinha, como eu disse, ela é problema tanto na fase adulta como na fase larval, que é conhecida na fase larval como larva alfinete. Uma fêmea chega a fazer a oviposição de 400 ovos e elas fazem a oviposição no solo. Então, vai eclodir os ovinhos, eles já vão procurar ali uma raiz, ou no caso aqui da batata, vão procurar o tubérculo e vão se alimentar desses tubérculos, depreciando a qualidade desses tubérculos. Os danos na parte aérea causados por esse inseto é na alimentação de folhas. Tá? Outra praga aqui que é a traça da batata. A espécie aí é a Phytomaea operculella. É um inseto da ordem Lepidoptera, da família Gelestidae, da família Gelestidae. É tida como uma das principais pragas da cultura da batata. Nessa imagem aqui, nós observamos as folhas baixeiras com os folíolos minados pela traça da batata. Aqui, mostrando uma lagarta aí, já se alimentando dessa espécie, né? Se alimentando do tubérculo, o tubérculo atacado pela traça da batata. E aqui o adulto, né? Da traça da batata, que na verdade o adulto, o principal problema dele, ele não vai causar um dano direto na fase adulta, mas o problema é que ele vai gerar novos indivíduos que vão causar novos danos na cultura. Como controlar esses problemas? Com o uso de inseticidas, com o uso de controle biológico, com o uso de rotação de cultura, que é o manejo cultural, com o uso de monitoramento, que é a base do manejo integrado de pragas, monitoramento das pragas dentro da lavoura. E assim que se observar indivíduos e esse número de indivíduos atingirem o nível de controle, entrar aí com inseticidas que sejam recomendados para a cultura, recomendados para o controle de pragas e tenham registro no Ministério da Agricultura para uso nessa cultura. Na próxima aula, nós vamos começar a falar de colheita, mostrando aqui o início aí da colheita, que é um sistema semi-mecanizado, como vocês estão vendo aqui. Esse implemento, ele passa e vai afofando o solo e tirando as raízes, não, os tubérculos, né, tirando os tubérculos aí do solo, e depois vem trabalhadores, né, fazendo a retirada aí desses tubérculos. Mostrando aqui já a fase, né, passa o implemento que vai desenterrando os tubérculos e vem os trabalhadores fazendo a retirada desses tubérculos e colocando nos bags, que depois vai ser levado para um barracão, onde vai ser lavado esses tubérculos, selecionados e direcionados para comercialização. É uma cultura que exige grande mão de obra ainda por necessitar, principalmente na hora do plantio, quando o plantio ainda é feito semi-mecanizado, e também da colheita, precisa de muita mão de obra. Depois eu vou mostrar para vocês nos vídeos, né? Isso aqui é uma área no ponto aí de colheita da batata. Nós falamos ontem que para colher a batata pode ser quando atinge o ponto fisiológico de maturação, onde a planta entrou em senescência, e depois que teve a seca das ramas, espera aí de 10 a 15 dias para iniciar a colheita. Para que na hora dessa retirada aqui do solo, né, que passa esse implemento, não tenha ali, não arranque que recobre. Então, mesmo quando ocorre a colheita normal, ou quando faz a dessecação antecipada, com uso de herbicida, né, para antecipar essa colheita, sempre tem que esperar depois da dessecação antecipada ou do ponto de maturação fisiológica, quando a rama da batata seca, esperar aí de 10 a 15 dias. Nesse período, vai ter essa película que recobre o tubérculo, ela vai firmar e vai evitar aí danos, né, durante essa colheita, garantindo uma qualidade aí boa dos tubérculos para serem comercializados. Então, finalizamos hoje essa parte teórica da nossa aula.